todas as sortes de bênçãos. Que bom receber vocês aqui nesta noite, uma ambiência extremamente favorável para ouvirmos as revelações da graça de Deus. O tema, enquanto vai passando aí, você vai vendo, o Deus perverso do antigo pacto era Moisés. Antes de falarmos deste assunto intrigante, conflituoso, deixe-me dar boas-vindas aos novos inscritos, dizer-lhes da satisfação de compartilhar com vocês da maturidade cristã. Entrem, sejam bem-vindos, façam parte desta família. Nós temos aqui cooperadores, temos aqui pessoas que investem nesse trabalho, que são associados, e eu chamo alguns de parceiros do bem. Aqui no YouTube, há o meu telefone, o meu contato. Nós nos reunimos todos os domingos pela manhã na Rua Aporé, número 12, na Vila Sarapuí, a Faculdade do Espírito, onde as pessoas são edificadas em amor, crescem em maturidade e aprendem a viver em harmonia com o seu semelhante. Você está no canal Igreja em Espírito e em Verdade. O meu nome é Geraldo Moraes. Pois bem, o Deus perverso do antigo pacto é Moisés. Nós estamos, desde o início desse mês, estudando sobre algo jamais apresentado no meio cristão. A cristandade, o meio religioso, todos eles estão submetidos a Moisés. Moisés deixou uma herança sacerdotal. Moisés deixou um legado sacerdotal. E nós começamos, há uns 2, 3 meses, ser despertados pelo engano mosaico deixado dentro das igrejas e também nos dias de Moisés. Claro que nós não falamos isso depois de comer um mocotó com aipim frito, beber um copo de água filtrada e chegar aqui e falar pelos cotovelos. Quando nós apresentamos as nossas teses, nós mostramos, analisamos e, acima de tudo isso, refletimos acerca da revelação da graça de Deus. Eu quero conversar com vocês, eu quero pegar como pontapé inicial, aquele que me antecedeu, o apóstolo Paulo, além de outros nos seus dias, começou também a perceber que Moisés, sim, foi usado por Deus, mas Moisés começou a ser ousado. E como homem, ser humano, deixou a sua carne falar também. Deus usou Moisés? Sim, usou. Deus deu mandamentos a Moisés? Sim, deu. Mas Moisés colocou também a sua carne em cima desses mandamentos. E esses mandamentos de Moisés, junto com o mandamento de Deus, fez muito mal ao povo judeu. E foi por isso que Alcha, em Colossenses 2,14, vamos ler daqui a pouco, teve que desfazer as obras de Moisés. Então ele rasgou esse escrito de dívida colocado por Moisés. Não foi colocado por Deus. O que foi colocado por Deus permaneceu. Não matarás, permaneceu. Não roubarás, permaneceu. Não furtarás, permaneceu. Esses foram os mandamentos de Deus. Só que Moisés acrescentou. O mesmo Deus que disse não matarás, Moisés disse apedreja se adulterar. Ora, se Deus disse para não matar, era só não matar. Moisés disse então que se adulterar. Então, esses pontos, esses pormenores, quando analisado à luz do conhecimento do Criador, vê que Moisés apresentou um Deus mau que só existia
na sua mente. Moisés gerou um Deus olho por olho e dente por dente. Hoje, no pacto da graça de Deus, ver Deus desta maneira é ver um Deus vingativo. É ver um Deus que, se alguém errar comigo, eu faço também. Então, isso era na lei, mas se isso partisse do caráter de Deus, e Deus não muda o seu caráter, então estaríamos aqui lidando com Deus de dupla personalidade. Mudou a lei, mudou o sacerdócio. Mas Malaquias disse que Deus não muda. Tiago disse que Deus não tem sombra de variação. Deus não muda. O apóstolo Paulo disse que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se era olho por olho, isso faz parte de um caráter, tem que continuar. E por que mudou? Porque estas nuances, esses detalhes, não foi Deus, foi Moisés. Mas vamos, ao longo desta live, que eu prometo que vai ser esclarecedora, edificadora, em especial para aqueles que estão conosco, caminhando, refletindo já há algum tempo. Eu sei que quem ouve isso a primeira vez leva um choque. Assim como nós falamos que o diabo era na cruz era lei, quando nós falamos que não existia Santa Ceia, quando nós pregamos há 8 anos atrás, um dos vídeos mais assistidos no canal, dízimo você foi enganado, isto foi um choque. Mas nós estamos em processo evolutivo, caminhando para a perfeição. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 de Coríntios, disse em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo de número 3. Vamos caminhar para a sabedoria da graça de Deus. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Versículo de número 4, nos quais, preste bastante atenção nos detalhes esmiuçados que se discorrem nesse canal sobre o Evangelho, nos quais o Deus deste século, do século de Paulo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Preste bastante atenção, respira, deixa eu beber uma água. Para a tradição religiosa evangélica, o Deus deste século aqui, que está dizendo aqui, eles diz que é o diabo. Mas não é. O Deus deste século aqui, que não é o século nosso, é o século de Paulo, é o primeiro século da era cristã, onde Paulo está discorrendo com os coríntios, era Moisés. O Deus do século apresentado aqui, do século de Paulo, ele se refere a Moisés. Diz que Moisés, o Deus do século do Paulo, olha o que ele fez. Ele cegou o entendimento dos incrédulos. Com qual objetivo? Para que a luz do Evangelho de Cristo, e Paulo diz que a luz do Evangelho de Cristo era a imagem de Deus, para que a verdadeira imagem de Deus, a verdadeira revelação de Deus, eles não vissem. Eu chamo isto de astúcia, de engano, de soberba. Diz que o Deus desse século, Moisés, no século de Paulo, vamos atualizar o software, diz que no tempo de Paulo, ele se refere a Moisés como o Deus daquele século, governava aquele século. E esta palavra Deus também era muitas vezes atribuída a juízes, legislador, alguém com autoridade. E Moisés era exatamente assim, um legislador, um juiz, alguém que exercia
governo, autoridade, diz que ele então cega o entendimento dos incrédulos, para que através disto a luz do evangelho não chegasse neles. Quando se analisa o contexto desta fala de Paulo, que começa lá em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 13, que é o contexto de 2 de Coríntios, capítulo 4, olha o que Paulo diz: e não somos como Moisés. Ora, se Moisés fosse realmente esse grande líder, de que tudo que ele apresentou como vida de adoração a Deus, se realmente Moisés, tudo que ele falou e fez fosse da parte de Deus, a sua obra não seria anulada. Paulo não estaria dizendo aqui contra ele. E no decorrer desta exposição, você vai ver que Jesus e Alcha não aprovavam o que Moisés fazia. De que Paulo dizia para se apartar de Moisés. E Paulo vem aqui em 2 de Coríntios capítulo 3, versículo 13 e diz: não somos como Moisés. Ora, Paulo, se nós não somos como Moisés, há um motivo. O que é que Moisés fazia? Eis aí. Olha como ele cegava o entendimento dos incrédulos. Diz que ele colocava, ele punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Eu vou tentar atualizar essa frase. Deixe-me ver como que está aqui. Estou usando agora a tradução da Bíblia Viva. E não como Moisés, quando colocou um véu sobre o rosto, para que os israelitas não pudessem ver a glória desvanecer. Ora, está aqui uma astúcia de Moisés ou não? Se a glória que Moisés estava vivendo, estava desvanecendo, estava acabando, por que ele tapava o seu rosto para os filhos de Israel não ver que não havia mais glória nele? Ele estava com malícia. Moisés era um homem santinho, bobinho, inocente, mas havia astúcia e havia malícia. Diz o versículo de número 14: não só o rosto de Moisés estava coberto com véu, mas a mente e o entendimento de seu povo também estavam vedados e obscurecidos. Ainda agora, quando a escritura é lida, parece que os corações e a mente dos judeus estão cobertos com um grosso véu, porque eles não podem ver nem entender o sentido verdadeiro das escrituras, porque este véu de compreensão defeituosa só pode ser removido por meio da crença de Cristo. Você está vendo que o que Moisés colocou como lei, na verdade, não trazia a imagem da glória de Deus, porque a imagem da glória de Deus, disse Paulo aos Coríntios, era o evangelho. E o que é que Moisés fazia? Ao invés de trazer a imagem da glória de Deus, ele cegava o entendimento. Ele colocava um véu. Eu vou colocar agora na Almeida Revista Atualizada, que fica maior a página. Olha, mas o sentido deles, depois que ele colocou o véu sobre a face, disse Paulo aos Coríntios, mas o sentido deles, do povo judeu, se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu que estava em Moisés escondendo, permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo, Moisés e a sua lei é removida. Vou parar isso aqui. Então quer dizer que os sentidos debaixo da lei fiquem embotados. Ora, a pergunta que se faz debruçado sobre a luz da glória de Deus, como lemos, é a seguinte: quer dizer que a lei de Moisés é a lei de Deus e Deus deu uma lei para embotar os sentidos do seu povo? Quer dizer que
A lei de Moisés, que escravizou os judeus até a cruz, foi dado por Deus. Então quer dizer que Deus manda Moisés tirar o povo do Egito e entrega o povo na mão de Moisés para ser escravizado durante anos. Só 40 anos o povo ficou sem direção. Como pode ter sido Deus? Como que pode a lei de Moisés, e é preciso entender que existe o mandamento de Deus e existe a lei de Moisés. Existe a lei do Espírito de vida em Cristo. Existe a lei de Deus que de 70 para cá, como Paulo disse em Hebreus, foi escrito na minha mente e no meu coração. Não é em tábuas de pedra e nem em páginas amareladas mais. Claro que isto é um entendimento que só quem consegue ter a revelação da graça de Deus e da escatologia consumada entende. Os meninos não conseguem. É muita informação para quem toma leitinho ainda. Então, Paulo é claro, os sentidos dele se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, da lei de Moisés, da Torá, de Êxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronômio, e aplicam na igreja. Até hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu de Moisés, que cega o entendimento, e que esse entendimento não consegue ver o evangelho, que é a imagem da glória de Deus, está posto sobre o entendimento do povo, não lhes sendo revelado que tudo isso em Cristo foi removido. Foi removido por quê? Porque não era de Deus. Parte do que Moisés dizia era de Deus. Não matarás, não adulterarás, honrar pai e mãe. Isto era de Deus. Mas Moisés acrescentou. Moisés colocou uma lei pesada que ninguém conseguiria cumprir. E, enquanto isso, o povo era transgressor, só quem vivia bem era os sacerdotes, que tinha que ser da linhagem dele. Foi por isso que Cristo foi levantado como sacerdote, sem ser da linhagem de Arão. Disse Paulo no versículo de número 15, mas até hoje, nos dias de Paulo, naquele século que ele chamou o Deus daquele século, quando é lido Moisés, e quando Paulo diz lido Moisés, não é ler o homem Moisés, era ler as suas leis. O véu está posto sobre o coração deles. A pergunta que eu faço aos maduros é, Deus daria uma lei que iria cegar o povo? Com qual objetivo? O evangelho, sim. O evangelho é a luz da glória que Moisés, o Deus daquele século, impedia. Não foi isso que está escrito em 2 de Coríntios 4:4 que nós lemos? Olha lá, no quais o Deus deste século, Moisés, cegou o entendimento dos incrédulos. Com qual objetivo? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Olha o que o homem fez. Cegava o entendimento, dizia, Deus me disse para fazer uma arca. Colocou Deus lá dentro, o povo vendo que ele tinha credibilidade porque recebeu a tábua, recebeu 10 mandamentos, e aí então com esta credibilidade, e eu sei lá como que a carne de um homem desse, criado no palácio de Faraó, vendo Ramsés 1, 2, 3, eu não me lembro nem qual era o Faraó, vendo que ele não tinha herança naquilo, se tornou um ditador, porque foi o que Moisés disse. Então, olha como que Paulo, assim como eu na minha época, Paulo na sua época, começou a condenar as atitudes de Moisés. Olha como que Paulo chamou a lei de Moisés. Olha aí, porque não era de Deus. Deus não daria uma lei assim, olha aí, 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Estou lendo o Evangelho. Olha aí. E se o ministério da morte
Gravado com letras em pedras, ministério da morte, a lei de Moisés, gravada em letras de pedras. Deus daria uma lei dessa? Ministério de morte. Mais à frente ele vai chamar de condenação para os seus filhos que acabou de sair das mãos de Faraó. Essa história esteve muito mal contada e nós temos peito para enfrentar esses que gostam desse ministério de condenação e morte, porque isso faz bem ao clero, isso faz bem à pastosada. A pastosada adotou Moisés, mas Paulo diz e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por conta da glória do seu rosto, ainda que isso era desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito, do entendimento, da luz da glória de Cristo? Porque se o ministério da condenação, pelo amor de Deus, aonde estava isso que eu não tinha visto até hoje? E dizendo, não, porque Deus deu a lei de Moisés, a lei de Moisés. E eu não entendi, ora, se é a lei de Moisés, não é a lei de Deus, porque a lei de Moisés é contrária ao caráter de Deus. Como que Deus tem um ministério de condenação e morte para quem viveu exatamente em condenação e morte no Egito? Só mudou de ditador. Era Faraó governando, condenando e matando, passou a Moisés governando e matando. E Moisés, então, instituiu um ministério sacerdotal que só ele, seu irmão e os sacerdotes tinham acesso a Deus. Esses sacerdotes estão lá em Levítico. Comiam melhor, a carne tinha que ser melhor, a oferta, quando tivesse milagre, era para eles. E aí o povo acreditou. Eles geraram credibilidade e o povo acreditou. Então, Paulo diz que é o ministério de condenação. Deus não daria a um homem deter um ministério de condenação e morte para escravizar os seus filhos que ele acabou de tirar. Você vê que é diferente em Cristo. Paulo disse, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Como é que Cristo ia me libertar e agora me escravizar novamente? Então, me deixaria escravo em Moisés? Ou então, como é que Deus tira do Egito e entrega como escravo a Moisés? Então, deixaria no Egito. Era o que eles reclamaram quando passaram na mão de Moisés 40 anos sem direção. Vê se Deus ia tirar um povo, entregar na mão do homem e deixar ele sem direção. E eles começaram a reclamar. Moisés, nós vamos perecer de fome aqui no deserto, Moisés. Nós vamos perecer aqui no deserto. Lá nós tínhamos comida e bebida. E Deus, pela misericórdia, sustentava aquele povo 40 anos sem direção. Então, quando o povo sai do Egito, Moisés escraviza eles com leis. Pediu sacrifício, pediu holocausto, mandou matar. Mas Deus mesmo nunca pediu sacrifício. Jeremias, capítulo 7, versículo de número 22, diz aí, ó, por meio do profeta, ó, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifício. Se não foi Deus que pediu holocaustos e sacrifício, quem foi que pediu? Moisés. Então isso não agradava a Deus, porque o próprio Deus está indo lá agora por meio do profeta, dizendo que o Deus mesmo não pediu. O próprio profeta Oséias também disse isso. Olha lá, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Está contrário a Moisés, sim ou não? Está, porque era Moisés que pediu o holocausto. E aí, meu irmão, e aí você vai analisando com os olhos abertos, você vê que Moisés enganou uma geração inteira. E você chega até os púlpitos da igreja, os pastores continuam com a malícia e com o engano de Moisés. É o dízimo,
é sacrifício, é a Páscoa, é festa da primícia, só os sacerdotes que têm acesso a Deus. Não está igual a Moisés? Está. E é por isso que algumas passagens na Bíblia são difíceis de entender. Eu vou te mostrar um versículo que nenhum pastor do universo sabe explicar. Você anota aí e depois manda para eles. Olha lá. Olha isso aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Êxodo, capítulo 4, versículo de 24. Olha aí. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor, e o Senhor o quis matar. Deus quis matar Moisés. Pergunta o teu pastor por quê? Pergunta o teólogo das Assembleias de Deus. Pergunta os teólogos da Batista. Por que Deus quis matar Moisés? Ué, Moisés não era o homem de Deus? O libertador do povo? Só que Moisés não foi o libertador do povo. O grande libertador do povo foi Yahshua. Até a cruz, todos eles estavam escravos. Paulo revelou que enquanto existia a lei, o pecado estava no mundo, e o pecado era a transgressão da lei. E todos os que transgrediam a lei eram considerados culpados diante de Deus. Libertador não foi Moisés. Moisés tirou do Egito e botou sobre o domínio dele. Botou sobre o povo. O grande libertador foi Yahshua. E depois de liberto não pediu mais nada a ninguém. E Yahshua não quer que você ore deitado, de pé, que leve dinheiro para a igreja, que fique... Ele não quer nada disso. Uma vez livre por Yahshua, livre para sempre. Você está livre. Este canal te transmite a libertação de Cristo, definitivamente para a sua vida. Moisés não. Moisés tirou do Egito e botou sobre o cajado dele. Agora pasme, porque eu vou continuar lendo o versículo. Êxodo capítulo 4, versículo 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Não cai para trás, não. Olha o que diz o versículo 25. Então, Zípora tomou uma pedra aguda. Zípora era a mulher de Moisés. Olha aí. Então, Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, circuncidou o filho, lançou aos pés de Moisés e disse a Moisés: sem dúvida, tu és para mim um esposo sanguinário. Meu Deus, aonde estava isso que a teologia nunca me mostrou? Deus queria matar Moisés a caminho de uma estalagem. A mulher, então, viu que Deus estava matando ele. Por quê? Porque era Moisés que exigia que cortasse o prepúcio. Deus não quer, Deus é espírito. Mas Moisés disse que era necessário cortar o prepúcio. Mas nos 10 mandamentos da lei moral de Deus, isso não existe. Isso foi acrescentado por Moisés, pelo seu ego, querendo ser líder, impor alguma coisa, para que as pessoas pensem que não fazendo aquilo, Deus castigaria. Se Deus vai castigar alguém se o homem não cortar a pele do prepúcio de uma criança? Você imagina uma mãe está debaixo disto aqui. Você está lendo aí, não está lendo? Sou eu que estou inventando. Estou mostrando para você que Moisés era sanguinário, que Deus não estava satisfeito com ele, que Deus estava usando os profetas para dizer: eu não quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Deus queria que te usasse de misericórdia aqui. Deus não queria que a mulher pegasse um pedaço de pedra e cortasse a pele do prepúcio do seu filho. Eu vou ler com você. Então, Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvidas, tu és para mim um esposo sanguinário. Minha esposa, dá uma ligada ali no ventilador, por favor. Tu és um esposo sanguinário. Olha o que diz o versículo 26. Não cai para trás, não. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário?
por causa da circuncisão. Bem, aqui vem o questionamento de GG. A mulher disse, sabe por que você é um esposo sanguinário? Porque você pede circuncisão. Se a circuncisão é de Deus, Deus então no antigo pacto era sanguinário. Mas Deus nunca pediu, Jeremias 7:22, Deus nunca pediu holocausto e Deus nunca pediu sacrifício. Se Deus nunca pediu, quem pediu? Moisés. Olha, existem tantos absurdos que Moisés pediu na sua lei, que é claro que não era de Deus. É claro que era coisa de Moisés. E eu não estou dizendo aqui que Moisés não foi usado por Deus. Assim como eu sei que tem muita gente boa que fala coisa de Deus, mas deixa a carne também falar. Quantas vezes a minha carne já falou o que não deveria? E nem por isso eu deixei de falar algo que é de Deus. Quantas vezes eu falei algo que era de Deus? E nem por isso a minha carne nunca falou o que não deveria. Moisés falou muita coisa que era de Deus. Foi usado para libertar do Egito. É verdade. Mas Moisés deixou a sua carne falar quando se tornou um homem sanguinário e a própria mulher disse isso. Agora olha o absurdo que dizia a lei de Moisés. Olha aí. Levítico capítulo 20, versículo de número 10. Preste atenção, vê se isto aqui foi Deus que mandou Moisés dar. Vê se isso aqui é Deus. E é aqui que eu quero que você entenda. Fala, pô, Geraldo, realmente o que você está fazendo é uma separação, como você ensinou a gente, antes da cruz, depois da cruz, pacto da graça, pacto da lei, antes do ano 70, depois do ano 70. Então é você dividir. O apóstolo Paulo disse, o alimento sólido é para os adultos, para discernir o que é bem e o que é mal. Eu tenho discernimento que o que Moisés falou, muitas das coisas não era de Deus, coisa nenhuma, era o seu orgulho, era a sua carne. Moisés viajou na maionese, se achou cara, prepotente, deixou subir para a cabeça. Diferente de Paulo, que quando recebeu a revelação, sabe o que aconteceu com ele? Deus, já sabendo da carninha dele, colocou logo um espinho para que a soberba que estava em Moisés não entrasse em Paulo, porque definitivamente em Cristo a farra acabou. Não tem glória para homens, não tem glória para Geraldo, não tem glória para ninguém. Ele coloca um espinho na carne, porque senão as soberbas estão aí nos pastores. Eu sou, eu curo, eu liberto, eu transformo, a minha voz cobre isso, cobre aquilo, a minha árvore genealógica. Isso é ranço de Moisés, é herança de Moisés. Lê comigo, não corre não, fica aí, tio. Faz xixi depois, faz na calça. Fica aí, é aula. É mestrado. Lê. Olha o que dizia a lei de Moisés, porque Deus jamais pediria um absurdo desse. E isso aqui as igrejas não cumprem. Cumpre o dízimo, o batismo, cumpre a ceia, mas isso aqui não cumpre. Está lá na lei, Levítico capítulo 20, versículo 10. Leia. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Mas Deus disse para não matar. Não tinha misericórdia? Não. Mas Deus disse, misericórdia quero e não sacrifício? Deus não disse, se adulterar vai morrer. Deus disse, não adultera. Agora, quem disse que ambos será morto era a lei de Moisés. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 22, versículo de número 23. Não caia não, olha só. Se houver moça virgem desposada e um homem achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade,
E o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Pode parar isso aqui, cara? Você vê? Isso aqui, sabe o que é a crentada que entra aí agora me atacando? Isso aqui foi a lei de Moisés. Deus deu a lei de Moisés. Você leu comigo? Então quer dizer que se uma mulher estivesse na rua, ela fosse estuprada, se ela não gritasse, ela ia morrer junto com o cara. Vou ler de novo. Se houver a moça virgem, estou lendo Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23, que a crentada até GG achou que isso foi Deus que mandou Moisés falar. Que Deus é esse? Se houver a moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos, a moça e o homem, o estuprador e a estuprada. Trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. Isto é, os crentes me dizendo que Deus mandou Moisés falar isso para os judeus. Não é um Deus sanguinário? Só que esse não é o Deus criador. Esse não é o Deus que usou Moisés para libertar. Isto era a carne de Moisés, sob rigor da lei. Deus quer misericórdia. Deus não quer esse tipo de sacrifício. Por que vai apedrejar a mulher? Leia. Então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejarei até que morram. Por que vai matar a moça? A moça porque não gritou na cidade. Dá para ler aí, minha esposa? Está escrito aí assim? Então quer dizer que se a mulher fosse estuprada e ela não gritasse, matava os dois. Tinha que gritar. Você imagina? Se o cara tampa a boca dela, por que você não gritou? Porque tampou a minha boca. Vai morrer apedrejado. Esses eram os absurdos da lei, em que as pessoas insistem em dizer, foi Deus que mandou. Números capítulo 5, versículo de número 12. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe, se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel. Olha, isso aqui, minha esposa, isso aqui é a maior barbaridade da Bíblia Sagrada. E é claro que isso não foi dado a Moisés. É claro que isso partiu da carnezinha de Moisés. Leia comigo. Fala aos filhos de Israel e diz, ele dizendo que Deus mandou falar aos filhos de Israel, mas Deus jamais falaria um absurdo desse. Olha aí. Se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, se a mulher, desculpa a expressão, colocar roupa no mato, pregador no mato, desviar e for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for testemunha surpreendida em flagrante, ninguém viu, ninguém sabe, e o espírito de ciúmes vier sobre ele e de sua mulher tiver ciúme, por ela se haver contaminado ou tiver não se havendo ela contaminado, então esse homem trará sua mulher perante o sacerdote. O cara foi traído, o corno, a mulher traiu ele não viu, ele não sabe, mas bateu um ciúme, uma desconfiança. Ele desconfiou que ela foi botar o ovo no mato. O que é que a lei de Moisés, que o mundo pensa que foi Deus que deu, olha o que estava na mente de Deus, se isso foi Deus que mandou dar a Moisés. Tem que pegar a mulher e levar ao sacerdote. Vou continuar lendo. E juntamente trará a sua oferta por ela, que tinha que levar a oferta para o sacerdote. 1/10 parte de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjar de ciúme, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. O sacerdote a fará chegar e a colocará perante o Senhor. Quer dizer que Deus não viu nada daquilo. E aí ele ia pegar a mulher e colocar diante de Deus, o sacerdote. Porque Moisés disse que só quem chegava à presença de Deus era o sacerdote. Versículo 17. O sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e deitará na água.
apresentará a mulher perante o Senhor, soltará a cabeleira dela e lhe porá nas mãos a oferta memorativa dos manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes que o homem teve. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. Tudo isso Moisés está dizendo que era uma lei aplicada se a mulher traiu o homem. Viu? O sacerdote a conjugará e lhe dirá: se ninguém contigo se deitou, se não te desviaste para a imundícia, estando sob o domínio do teu marido dessas águas amargas, amaldiçoantes, você está livre. Mas, se desviastes quando sob o domínio do teu marido e te contaminaste, algum homem que não é o teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará com que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor te ponha por maldição e por paga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. Meu Deus! Isso é a lei de Moisés, que o povo disse. Isso foi Deus que mandou Moisés dar ao povo. A pergunta que eu faço é, que a gente sempre conversa aqui em casa: e o homem, não aconteceu nada não, minha esposa? Quer dizer que a coxa da mulher vai cair, porque traiu, um semblante, e tudo isso Moisés dizendo, é Deus que mandou. Nunca. O Criador jamais faria isso. Basta a ela o seu próprio mal, a consciência dela, o juízo e o julgamento, e estaria, quando ela chegasse em casa e ver que o marido estava lá esperando as compras, tudo isso, Deus jamais pegaria a água santa, amaldiçoar, e se ela realmente pecou, será que Deus não sabia se realmente ela pecou? Deus mesmo viu que isto estava demais, que tudo isso era a carne de Moisés, que Deus jamais aplicaria uma lei desta. Deus, quando viu isso, ele mesmo, diz a história bíblica, se revestiu de carne, foi ao madeiro e pagou o mais alto preço, porque segundo o próprio Moisés, ninguém, se não conseguisse pagar o preço, estaria livre da maldição. Ele se fez maldição pelos judeus e pagou o mais alto preço. Colossenses 2, versículo 14, eu vou ler também o 13, olha aí. E a vós outros, Paulo se dirigindo aos judeus, que estáveis mortos pela vossa transgressão e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. As pessoas que viviam debaixo disso que eu li aqui, esse relato, como que viveram? Livre. Versículo de número 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. A lei de Moisés nunca foi a favor de ninguém, disse Paulo, era contra. E que esta lei de Moisés, ela não constava de bênção, era sempre de maldição. Inchar a coxa, inchar o ventre, apedrejar quem traiu, apedrejar, matar a quem foi estuprada, matar quem estuprou. Deus disse, não matarás. Honrar pai e mãe. Misericórdia quero, eu não quero sacrifício. Mas como é que Moisés disse isso? Moisés disse isso porque é a carne do homem, você sabe como é que é. Você quer conhecer o homem? Dê poder a ele. Então deu poder a Moisés, Moisés realmente foi usado, mas deixou que a sua carne fizesse essa lenha que você leu lá em Números 5, 12, Deuteronômio 22, 23, Levítico 20, 10, e Deus quis passar ele. E aí Cristo vem e acaba com isso. Moisés era o Deus mau do antigo pacto, o Deus do século, disse Paulo. Moisés era o Deus sanguinário. Foi Moisés que disse olho por olho e dente por dente. Isto é contra a misericórdia de Deus. E Alcha vem desfazendo tudo isso e diz, se alguém bater na tua face, não bata também, porque isso é olho por olho e dente por dente. Quando alguém bater na tua face, dê a outra. Se alguém quiser andar contigo 1 milha, caminhe 2. Ele veio desfazer
como João disse, ele veio desfazer as obras do acusador, as obras do diabo. Moisés, o Deus vingativo, o Deus sanguinário, o Deus olho por olho, o Deus sem piedade, o Deus carrasco, o Deus mau, o Deus que amaldiçoava, o Deus que exigia 10%, o Deus que queria festas, mas primeiro tinha que tirar das primícias os sacerdotes instituídos por ele. Graças a Deus pela vida de Paulo, graças a Deus pela minha vida, de ainda no século 21, ter olhos iluminados para quebrar esta hegemonia que os pastores herdaram. Estão nos púlpitos da igreja defendendo Moisés, com bandeira, com castiçal, com autoridade eclesiástica, só eles têm acesso ao trono. Deus falou comigo, Deus disse, Deus me revelou, vamos fazer uma campanha que Deus falou comigo, falou com Moisés no Monte Ardente, falou comigo na sarça, falou... Mentira, a voz de Deus está na minha mente, está no meu coração. Foi o que Paulo pregou. Paulo disse, depois daqueles dias, disse o Senhor, eu escreverei na tua mente e no teu coração as minhas leis. Não é a lei de Moisés, é as minhas leis. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu achar, eu coloco. Se eu não achar, eu não coloco, porque eu também tenho desse aí. Olha aí. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, se referindo à queda do templo. A casa de Israel aqui era Israel espiritual, porque com o sangue de Alxa, ele tornou judeus e gentios um só povo. E o Israel de Deus é o Israel espiritual, a Jerusalém celestial, a livre. Não é a Jerusalém que Moisés escravizou. Ele disse, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente, na mente, não era mais em tábuas de pedra, porque Moisés se ensoberbeceu. Não era mais em páginas amareladas, porque elas se desgastam. E o homem manobra, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Não eram as mais de Moisés. Não era apedrejar até quem foi estupada. Não era inchar a coxa e amaldiçoar o ventre. É que cada um agora tem consciência dos seus erros. E o juízo é a sua consciência. É o travesseiro que te espera. É debaixo do chuveiro. É trair a mulher quando chega em casa ela te abraça. É trair o marido quando ele traz o pão. Este é o juízo de Deus. Na sua mente e sobre o seu coração as escrevereis. E eu serei o seu Deus, seu particular. Você tem a sua experiência, você tem a sua história com Deus, você tem a sua convivência. Ninguém pode dizer isto não é de Deus se o aferidor, o discernimento dentro de você não falar, realmente, eu não deveria ter feito isso. Realmente, eu deveria ter ajudado. Realmente, eu deveria ter tido mais paciência. Assim é? Diga não ao Deus vingativo do antigo pacto. Diga não a Moisés que está dentro das igrejas. Diga não à lei de Moisés. O que Paulo ensinava é o que eu ensino referente à lei mosaica. E foram informados a teu respeito, disse Tiago a Paulo, que tu ensina todos os judeus dentre os gentios a se apostatarem de Moisés, deste sanguinário, como disse a própria mulher, dizendo-lhe que não devem circuncidar os filhos e nem andar segundo o costume da lei. Deus que matar Moisés, Moisés é sanguinário, mandou a pessoa cortar a pele do prepúcio de uma criança, achando que com isso Deus iria receber essa criança que ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Meu nome? Geraldo Moraes. Graça eterna.